pegar o livro Nascidamente, também as nossas Bíblias, e vamos dar continuidade, né, aos nossos estudos. Abra o seu livro na página de número 181. Pessoal, nós estamos já há algum tempo neste capítulo de número 9, ou melhor, capítulo 10, né? Não é isso? Capítulo 10, tratando acerca do reino milenar. Então, o reino milenar, como já temos dito, será a última de 4 dispensações. A Escritura, ela divide o tempo da humanidade, isso em relação ao plano de Deus, ou seja, como Deus, ele caminha com a humanidade ao longo da sua história, realizando por etapas o seu plano de criação, o seu plano de redenção e o plano de consumação de todas as coisas. Isso quer dizer que a história humana, ela está sendo dirigida pelo próprio Deus. Talvez você pense, poxa, mas a minha vida individual, né, pode estar de um jeito ou de outro, você olha a situação, mas o fato é que a humanidade no seu conjunto, ela está sendo dirigida por Deus desde a sua origem, desde o começo de todas as coisas. E então o tempo da humanidade e toda a sua história é dividida biblicamente em 4 partes: o período antes da lei, o período da lei, o período depois da lei, que é chamado a era da graça, que é essa era na qual nós estamos agora vivendo, e com a segunda vinda de Jesus, na parousia, dar-se-á início à 4ª e última dispensação, que é chamado o reino milenar. O reino milenar também conhecido biblicamente por a era vindoura. Então nós estamos aqui, nós que cremos no Evangelho de Jesus, na expectativa de que Jesus voltará em breve, na sua parousia, e então nós vamos entrar nessa nova etapa do plano de Deus, que é o reino milenar, que será um período de 1000 anos, que é o período do governo de Cristo, tá bom? Nós já temos falado aqui bastante acerca dessa dispensação, e hoje eu preciso dar seguimento, hoje falando mais especificamente acerca do cetro de ferro, tá bom? Então vamos abrir a Escritura rapidamente, em Apocalipse capítulo 20, vamos ler um trecho para depois nós começarmos a desenvolvê-lo. Capítulo 20, encontraram? Vamos ler do versículo 1 até o versículo 3, e em seguida nós vamos ler lá no capítulo 2, tá bom? No capítulo 2 de Apocalipse. Diz assim, queridos, olha, então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completassem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Agora abra no capítulo 2 deste mesmo livro e veja então os versículos 26 e 27 e 28, que nos diz assim: ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Bem, lido esses textos de base, nós precisamos entender que durante o reino milenar, Jesus estará reinando sobre todas as nações da terra. Hoje os reinos da terra estão aí na mão de poderosos, cada nação com o seu presidente, o seu imperador, o seu rei, né?
Mas no tempo do reino milenar, todos os reinos da terra estarão sob o governo de Cristo. Mas entenda que não é o governo de Cristo como se Cristo tivesse fisicamente governando, assinando e resolvendo cada problema das nações. Mas Cristo irá reinar sobre as nações por intermédio dos santos vencedores. Ou seja, todos aqueles que por ocasião da vinda de Jesus foram um cristão vencedor, ele vai governar sobre as nações, Cristo vai governar sobre as nações por intermédio desses santos. Então é dito que eles vão reinar sobre as nações com cetro de ferro. Como nós já falamos aqui nesse tema acerca da figura, tipológica de Satanás, já demonstramos que Satanás constitui uma grande consciência caída. Hoje queremos fazer a abordagem do cetro de ferro. Então, lendo aqui o nosso livro, vamos entrar agora desmistificando essa figura do cetro de ferro com o qual os vencedores vão reinar e o que significaria esse cetro de ferro e despedaçar as nações como se despedaça vasos de barro, Então, página 181, logo no primeiro parágrafo lá em cima. Daí dizer-se simbolicamente que Satanás será preso durante os 1000 anos, quando o engano for contido nos corações pela influência do reino de Cristo sobre todas as nações. E uma vez livres temporariamente do engano, todas as criaturas submeter-se-ão ao governo de Cristo, que por meio dos santos vencedores reinará sobre elas com cetro de ferro. Ó sublime verdade e tão doce graça! As nações serão apacentadas pelo cajado do bom pastor, que conduzirá suas ovelhas extraviadas ao desfrute de pastos verdejantes. Esse mesmo cetro de graça será também a vara da disciplina, que as educará para a salvação com a mesma graça com que as alimenta, porque serão todos ensinados por Deus. Interessante, queridos, quando nós lemos a Bíblia, que diz que os santos reinarão sobre as nações com o cetro de ferro, em outras versões fala com a vara de ferro, nós ficamos imaginando, um cetro de ferro como algo de imposição, de um domínio tirano, de uma tirania, com a força, com a obrigação, com a lei, com a coerção. Ou seja, se imagina numa primeira leitura um Deus coagindo as nações com a força do seu braço para que eles vivam segundo a sua vontade. Só que quando nós pegamos a palavra cetro, que reinará com cetro de ferro, essa palavra cetro na língua grega, em que foi escrito o livro do Apocalipse, nós encontramos um significado maravilhoso. Por isso que esse parágrafo começa dizendo: ó sublime e verdadeira, ou melhor, ó sublime verdade, tão doce graça. Veja só na nota de rodapé da página 181, aí na nota 261, diz assim: olha, o verbo grego traduzido por reger, que vai reger as nações com cetro de ferro, em Apocalipse 2:27, 12:5 e 19:15, significa alimentar, cuidar de um rebanho, criar ovelhas. Significa governar, fornecer pasto para a comida, nutrir, suprir os requisitos para as necessidades da alma, segundo o dicionário bíblico Strong. Ou seja, reger as nações significa alimentá-las, significa conduzi-las aos pastos verdejantes, às águas tranquilas. Ou seja, o Senhor vai cuidar das suas ovelhas, cuidar dos homens como o pastor cuida de suas ovelhas. Por isso que nós vamos ver Jesus claramente falando: eu sou o bom pastor das ovelhas. Interessante que quando se fala de governo dos homens, se fala de reis, de imperadores, de déspotas,
Mas quando fala que Cristo vai reinar sobre as nações, vai reger as nações, a figura que surge é a figura do bom pastor. Como que muda a tonalidade, ou seja, não é uma questão meramente administrativa. O reino de Cristo não é uma questão de mera formação de leis e aplicação de leis, mas fala de um cuidado. Deus vai cuidar do homem que Ele criou, Deus vai cuidar da humanidade, alimentando-a, não somente com alimento físico, material, mas sobretudo com alimento espiritual, o alimento da alma. Jesus vai cuidar da alma de todos os homens. Mas daí segue que alguém pode levantar aqui um questionamento, dizendo: ora, mas como Jesus vai reger as nações? Ele vai reger no sentido de cuidar, de apacentar as ovelhas, se porventura as nações não são ovelhas de Jesus. Porque existe um conceito formado no cristianismo de que as ovelhas de Jesus são os crentes, os evangélicos. Então, aquele que aceita Jesus dentro dos moldes do cristianismo, sobretudo do movimento reformado e protestante e evangélico, esses são ovelhas de Jesus. E os demais são o quê? Seriam o quê? Eles não são tudo bode, né? Não são ovelhas de Cristo. Só que eles esquecem que a Escritura vai dizer que todos os homens de todas as nações são ovelhas de Cristo, são ovelhas de Deus. Nós vamos encontrar isso claramente, vocês poderão observar no Salmo de número 100. Abra sua Bíblia rapidamente, versículos de 1 a 3, um salmo maravilhoso que nos traz esse entendimento. O Salmo de número 100, olha o que dizem os versículos de 1 a 3. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico, sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez, e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Então, uma das coisas que nós devemos compreender, queridos, é que a obra de Cristo, tanto de salvação quanto a obra do seu cuidado para com o homem, não é uma obra que se restringe a uma religião, não é uma obra que se restringe a um grupo, a uma etnia, a um povo supostamente eleito, chamado, que se sobressai e tem vantagens e regalias acima da humanidade a quem Deus supostamente não amasse e não cuidasse. A obra de Deus não é uma obra que visa alcançar crentes evangélicos. A obra de Deus é uma obra mais ampla, ela abarca toda a humanidade. Então, no próprio Salmos, nós vamos encontrar quando diz: servir ao Senhor todas as terras, todas as nações, todos os homens. E ele diz: sabei que nós somos o povo, rebanho do seu pastoreio. Por isso nós vamos encontrar claramente, quando nós lemos lá em Mateus capítulo 25, quando fala do julgamento das nações, exatamente falando sobre as nações, é dito que o Senhor vai separar uns dos outros, né, falando das nações, como um pastor separa bodes de ovelhas. E então diz que o Senhor dirá aos que estiverem à sua direita, que são ovelhas: vinde benditas do meu Pai, possui por herança um reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Ou seja, ovelhas não são somente aqueles supostamente crentes, vamos colocar assim, mas tratando-se das nações, é dito que ali há ovelhas do Pai, né? Vindes benditos do meu Pai. Então as nações são ovelhas do Pai. Agora, é verdade que dentre a humanidade toda, o Senhor tem os seus eleitos, né? O Senhor tem os seus eleitos. A Bíblia fala claramente sobre a eleição e a predestinação. Ou seja, o Senhor escolhe pessoas,
de um modo específico, Ele predestina pessoas para algo específico, só que essa eleição e predestinação não é necessariamente para a salvação. É lógico que tem que passar pela salvação, mas a eleição de Deus e a predestinação visa ao cumprimento de um propósito específico. Então, a igreja do Senhor na terra, e quando eu falo igreja, cuidado para vocês não confundirem com CNPJ, não confundirem com denominação, porque a gente fala, a igreja do Senhor, você pensa nos crentes, nos evangélicos, mas será que essa multidão de pessoas ditas crentes ou evangélicas são efetivamente a igreja de Jesus? Como saber numa multidão de 1 milhão de pessoas quem efetivamente é um eleito de Deus, né? Efetivamente alguém chamado por Deus? Porque hoje em dia as igrejas andam cheias de pessoas que estão ali pelos mais diversos motivos. Basta você fazer uma liquidação, coloca uma faixa na frente da sua igreja, dizendo, olha, na próxima sexta-feira, a grande campanha da prosperidade. Vem aqui que você vai ser abençoado com a prosperidade. Então eu pergunto, quem é que não quer prosperidade? Quem não quer dinheiro? Melhorar o seu comércio, melhorar as suas finanças, né? Ganhar na loteria, sei lá, ganhar um carro, comprar uma fazenda, um apartamento. Então as pessoas são atraídas às ditas igrejas evangélicas a partir de uma promoção, a partir, né, de uma liquidação. Eles começam a barganhar e a vender o evangelho, oferecendo aquilo que Deus não prometeu a ninguém. O que o Senhor Jesus prometeu é que Ele cuida de cada um de nós, nos alimentando, nos vestindo, e Ele próprio nos ensinou a que devemos buscar o pão nosso de cada dia. Então essa é uma promessa de Deus, que Ele haveria de cuidar de cada um de nós. Então aí as igrejas vão se enchendo, faz uma campanha da cura. Ora, quem é que não está precisando de uma cura, né? Está com um bico de papagaio, né? Com a unha encravada, um siso que não sai nem, né? Aí a pessoa vai em busca de uma cura, e assim as pessoas vão e acabam sendo enredadas por aquele discurso, vão se filiando às igrejas, e a igreja vai inchando, né? Como uma massa cheia de fermento. E então não se pode dizer efetivamente que a igreja de Cristo seja essas grandes igrejas de CNPJ denominacionais, até mesmo porque é possível que haja muitas pessoas fora desse redil, fora desse aprisco evangélico, que são ovelhas de Jesus e portanto fazem parte também da sua igreja. A exemplo, no capítulo 10 do Evangelho de João, há um versículo extremamente maravilhoso, salvo engano, o versículo 16, quando ali Jesus se apresenta como o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, e aí ele fala algo inusitado, sobretudo naquele momento em que ele diz para os judeus, porque o contexto de João capítulo 10 é que o cego de nascença que fora curado, ele tinha sido expulso do templo. Os sacerdotes, os escribas expulsaram do templo aquele homem que tinha sido curado por Jesus. Então qual é o sentimento e a sensação que alguém tem quando é expulso do templo? É de que ele já não faz mais parte do povo, né, maravilhoso, do povo que vai para o céu, do povo da bênção, do povo de Deus. Por outro lado, quando alguém expulsa alguém do templo, expulsa com que tipo de pensamento? Qual é o pensamento que induz alguém a expulsar o outro do templo? É imaginar que somente no templo é possível ser de Deus e pertencer a Deus. Daí Jesus, nesse contexto, falar: olha, eu ainda tenho muitas outras ovelhas que não são deste aprisco. É 16, né? 10, 16. Eu tenho ainda muitas ovelhas que não são deste aprisco, e a mim convém conduzi-las. E então haverá um tempo em que haverá um só rebanho e um só pastor. Então, esse momento em que será um só rebanho, um só pastor,
vai ter a sua concretização máxima no reino milenar, quando as nações sobre a terra, enquanto ovelhas do Senhor, serão ali então regidas, serão apacentadas, serão cuidadas pelo Senhor. Mas só voltando um pouquinho atrás, para alguém que porventura ficou na dúvida, quando eu falei sobre os eleitos dentre as nações, esses eleitos eles cumprem apenas uma função enquanto igreja, né, de auxiliadora do Cordeiro em relação à obra que ele está realizando no mundo inteiro. Então esses eleitos, que é uma igreja mística, uma igreja que não se pode efetivamente apontar hoje com o dedo. Toma o DEVAP, por exemplo. O DEVAP, eu acredito, vocês podem testemunhar isso, é uma igreja saudável. Por quê? Porque nós lidamos somente com o Evangelho. Tudo que nós falamos aqui na quarta-feira, ou mesmo aos domingos, é apresentando Jesus, o Evangelho, a sua graça, a sua obra, não é isso? Nada mais, nada de usos e costumes, nada, somente o Evangelho. Então a igreja saudável, me parece uma igreja boa. Agora, como se pode garantir que todos os que estão filiados a essa instituição, porque o DEVAP é uma instituição, não é? Se você pegar, puxar o CNPJ, vai estar lá, Ministério Apostólico de Volta à Palavra. Quem garante que todos da instituição de Volta à Palavra são efetivamente membros da igreja mística de Cristo? Então nem mesmo uma igreja saudável dá a garantia. O que garante que você participa desse grupo de eleitos, dessa igreja mística de Cristo, é a disposição do seu coração de crer e acolher o Evangelho de Jesus. O Evangelho é pregado, é anunciado. E aí as mais diversas reações frente ao Evangelho. Basta lembrar da parábola do semeador, a semente é lançada. Agora o coração, como o coração acolhe a palavra do reino? Como é que o coração acolhe a palavra do Evangelho? É dito que o coração pavimentado como uma estrada, a semente cai e fica apenas na superfície. Vêm os pássaros e comem aquela semente. Aí eu pergunto, qual é a relação dessa terra em que cai na beira da estrada, a relação da estrada, da terra, do solo para com a semente? Experimente lançar uma semente numa estrada. Não é como naquela época não tinha asfalto, como nós temos hoje. Devemos entender uma estrada, um lugar que foi pavimentado pelo pisar das pessoas, de tanto caminhar, dos animais passando, de tanto passar ali, fazendo aquele caminho, a terra vai endurecendo, vai ficando aquele caminho criado no meio das ervas, das árvores. Então é uma estrada cujo solo é um solo batido, é um solo endurecido. E você coloca uma semente aqui, qual é a relação da semente ou do solo para com a semente? Como é que o solo recebe ou recepciona esta semente? Com completa indiferença. Não tem uma relação de acolhimento, de receber a semente, de fazer ali brotar a semente. É uma relação de indiferença, apontando para aquelas pessoas que ao ouvirem o Evangelho, ouvem com indiferença. E por que alguém ouviria a palavra do Evangelho com indiferença? Aí são vários os motivos. Talvez um dos mais evidentes seja o fato de alguém ouvir o Evangelho, às vezes acha até bacana, uma palavra boa, bom de ouvir, pode até considerar que seja uma verdade, mas a pessoa está com o coração mesmo noutras coisas. Na vida que ela quer viver, porque entregar a vida para o Evangelho é permitir que o Evangelho cause profundas transformações na nossa alma. Lança-se a semente num outro tipo de solo, num outro tipo de coração. Diz que caiu no solo e até que nasceu, teve uma certa recepção para com a semente. A terra acolheu a semente, e só que ocorreu que havia pedras
por debaixo da terra, e quando aquela ervazinha que nasceu já quis lançar suas raízes mais profundamente para o solo, para ganhar consistência, ganhar firmeza e se alimentar do solo, aconteceu que as pedras impediram que as raízes se aprofundassem, porque a terra era rasa. Então essa plantinha que nasceu da semente morreu. Jesus fala que esses são aqueles corações que ouvem a palavra, recebem a palavra com alegria, mas em razão da superficialidade do coração, eles acabam que não têm profundidade. E aí quando vem o sol, e esse sol são as provações por causa da palavra, por não ter profundidade, essas pessoas se escandalizam e desistem. É quando você ouve a palavra e, puxa, eu acho que é isso mesmo que eu quero, fica animado, feliz, acolhe a palavra, começa um dia, mas não tem perseverança. Coração cheio de pedras que impedem que a raiz se aprofunda, e quando vem então as provações, essa pessoa, ela diz, eu pensava que o evangelho seria uma outra coisa, eu não sabia que o evangelho iria requerer que eu passasse por provações. E a pessoa, não querendo as provações, ela se desencanta com o evangelho, né, e abandona. Fala também de um outro tipo de solo, que a semente cai, só que aí cai entre os espinhos e nasce, só que os espinhos sufocam aquela plantinha, que é o evangelho que está crescendo, está desenvolvendo. Jesus fala que os espinhos são os cuidados dessa vida e a fascinação pelas riquezas. É aí onde muitos de nós somos pegos, né? E por fim cai numa boa terra. A boa terra é uma terra tratada, sem espinhos, sem pedras. E agora nessa boa terra é dito que essa semente, ela não somente germina, cresce, mas floresce e frutifica, dá frutos, 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. Mas o fato é que nessa terra frutifica. Então, o verdadeiro membro do corpo místico de Cristo, da igreja mística, é alguém que tem uma resposta positiva em relação ao evangelho. Como você lida em relação ao evangelho, é o seu coração. Então, se você ouve o evangelho, crê no evangelho, acolhe o evangelho e permite que esse evangelho realize as mudanças, aí sim você pode ter a certeza que você faz parte desse grupo de eleitos. Mas esses eleitos não é em detrimento às nações, pelo contrário, esses eleitos existem não em detrimento existem a favor de. Ou seja, é como se Deus chamasse um grupo de pessoas inicialmente. Agora, por meio de vocês, nós vamos alcançar os confins da terra. Vamos alcançar todos os povos da terra. Vamos fazer cumprir em todas as nações a promessa feita a Abraão. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Então, o reino milenar será esse momento em que essas nações que estarão vivas por ocasião da parousia serão alcançadas em massa pelo evangelho. Então, o cetro fala, portanto, desse cuidado do bom pastor. Imaginaram alguém poder olhar para aquele que governa sobre a humanidade, e ao invés de chamá-lo de um déspota, ao invés de chamá-lo de um imperador, chamá-lo de um rei, ainda que Cristo seja rei, mas vê-lo sobretudo como um pastor que cuida das ovelhas, que alimenta as ovelhas. Imagine só, porque quando se fala de alguém que governa, a primeira imagem que vem à nossa mente é a imagem de uma pessoa muito poderosa, né? Muito grande. E embora Cristo seja de fato grande, mas ele foi o primeiro a nos ensinar a tirar da nossa mente aquela ideia do Deus do Antigo Testamento, que tão somente era visto como o Deus Todo-Poderoso, como o Deus da guerra, né? O Senhor dos exércitos, o Senhor tal. E ele diz:
quando orardes, quando vocês forem orar, dirijam-se a Deus dizendo: Pai nosso. Não que Deus não seja todo-poderoso, não é isso. É que Ele nos aproxima em intimidade de Deus. E diz: vocês têm que se aproximar de Deus como um pai amoroso, um pai que cuida, um pai que abraça, um pai que alimenta, um pai que sustenta. Então é Cristo que inaugura essa nova perspectiva de Deus. E então em todo o Evangelho Ele vai nos dizer: olha, o Pai Celestial sabe de tudo o que vocês precisam. O Pai Celestial, tá? O Pai Celestial, o Pai Celestial, o Pai Celestial. Ele inaugura uma nova linguagem em relação a Deus, para que nós possamos conhecê-lo agora sob a ótica da graça, a ótica do amor, né, que é de fato os atributos de Deus que nos atraem a Ele. Continuando a leitura do nosso livro, retomando aqui o segundo parágrafo, nós temos: ó sublime verdade, tão doce graça, as nações serão apacentadas pelo cajado do bom pastor, que conduzirá suas ovelhas extraviadas ao desfrute de pastos verdejantes. Então esse é o primeiro sentido, esse cuidado, né? Mas em seguida diz: esse mesmo cetro de graça será também a vara da disciplina. A vara da disciplina, que as educará para a salvação, com a mesma graça com que as alimenta, porque serão todos ensinados por Deus. Queridos, e aqui nós temos um ponto extraordinário. Eu vou primeiro me dirigir a nós, igreja, para depois chegarmos até as nações. Quando diz que essa vara, esse cajado do bom pastor, esse cetro do bom pastor, é o cetro que nos alimenta, que cuida de cada um de nós, e que esse mesmo cetro é também o cetro que nos educa para a salvação, é o cetro da disciplina. Isso implica que todos os homens, eles, porque estão tomados de uma consciência caída, de uma consciência desviada de Deus e de sua vontade, e aqui é preciso que nós tenhamos esse reconhecimento, que todos os homens, por serem participantes dessa grande consciência coletiva, entenda que não é uma questão pessoal, única e exclusiva sua. Todos os homens são participantes de uma mesma consciência caída. Tanto é que nós nascemos num lar, e ao nascermos você nasce com toda a pureza de um ser que vem ao mundo. Aquela criancinha, quando nasce, na sua inocência de ser que acabou de nascer, ela agora é educada dentro de uma sociedade. Começa com a família, com a escola, com os parentes, com as próprias instituições religiosas, que vai o que? Alimentando nesse serzinho o egoísmo, a maldade, a violência, de maneira que ninguém pode contestar esse fato, porque todos podem olhar para dentro de si e ver quão mal nós somos no nosso coração. Alguém pode dizer: não, eu sou uma pessoa muito boa. E é verdade que tem pessoas boas. Tem sim. Não tem só pessoas ruins no mundo. Só que essa bondade das pessoas boas, elas têm limite. Essa é a grande questão. Ou seja, quando diz que as misericórdias do Senhor duram para sempre, é que elas não têm limite. Que o amor dele é infinito, é que não tem limite. Quando Jesus fala que ele amou os seus até o fim, quer dizer, mesmo Pedro negando, mesmo Judas traindo, mesmo sendo abandonado pelos seus, ele amou até o fim. Agora, quem é aquele que ama até o fim? O amor de Cristo ama até o fim. A misericórdia de Cristo socorre até o fim. Nós não. Nós somos assim, olha, vocês me conhecem, né?
Ah, é uma gracinha, o Alexandre é uma gracinha. Vocês não acham? Não, fala a verdade. Quem não acha que eu sou uma beleza, uma belezinha? Uma gracinha. Vocês me conhecem na igreja, falando de Jesus, amigos, a gente sai, bate papo, não é? É uma maravilha. Aí vocês ficam encantados com a figura do Alexandre, que é uma maravilha, o Alexandre é uma bênção. Pensa num homem santo. Podia ser o Papa, né? Não, vão imaginando. É só uma maneira de vocês entenderem o que eu quero dizer. Chega no momento da trajetória humana, aí o Alexandre comete algo que foge, né, da sua expectativa. Porque da expectativa, porque nós temos expectativas sobre as pessoas. Nós projetamos expectativas. Olho para a Leda é uma maravilha. O marido dela, então, o Gilberto, pensa num homem maravilhoso, é o Gilberto. Ele é uma gracinha também. Homem manso. Eu não sei como é que é para lá, mas aqui é um homem manso, homem que sabe falar na hora certa e quando tem que falar, às vezes nem fala. Caladinho. Isso é bonito de se ver, não é? A irmã Leda é uma bênção, ama a igreja, ama os irmãos, ama a palavra, aquela coisa toda. Aí o Vitor, o filho dela, que gracinha também e tal, uma beleza. Então nós acabamos projetando sobre o outro uma imagem. Uma imagem. Na verdade, nós não somos o que nós somos. Socialmente falando, nós somos aquilo que os outros criam a nosso respeito. Você cria uma imagem. Logo as pessoas têm uma expectativa. E no dia que, por qualquer que seja o motivo, você frustrar a expectativa dessa pessoa, você deixa de amá-lo. Eu falo isso porque isso acontece todo dia, toda hora. Não é? Pessoas que passam às vezes anos conosco, uma maravilha, essa pessoa aqui não tem jeito. Aí um dia ela pega e te abandona. E por que te abandona? Porque alguma coisa não saiu do jeito que ela esperava que saísse. O amor acabou. Ora, se o amor acabou, não era amor. Ou, se você quiser chamar de amor, deverá acrescentar algo a mais. Era amor próprio. Então eu não amo o Rogério. Eu amo o Rogério enquanto ele cumpre com todas as minhas expectativas. Eu amo a mim mesmo. E eu quero ter para mim pessoas assim. Se ele quebra essa expectativa, ele fere o meu amor próprio e logo eu não quero mais tê-lo comigo. Então, mesmo as pessoas ditas que são boas, elas são boas para quem? É a pergunta que se faz. É a mãe que ama o filho, ama até quando? Eu vi uma cena recentemente de um pai destratando uma filha de um modo assim absurdo. E uma pessoa falou para ele assim na hora: mas é a sua filha. E ele respondeu: essa desgraça, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aí isso nos leva a pensar: por que nós amamos nossos filhos, mas de repente não amamos nossos filhos? Ou por que nós amamos o nosso filho deste casamento e não amamos o filho do primeiro casamento? Por que muitas vezes um filho que não faz parte desse círculo menor onde vivemos? Porque é assim, você sabe, né? Casamento, como vive hoje, vem um filho fora do casamento, vem um filho de um casamento anterior. Quando se forma uma nova família, nem sempre a família acolhe o outro filho. E aquele filho que era amado não é mais amado. Percebe que amamos filhos, mas não amamos os filhos desde que eles cumpram com o protocolo que foi estabelecido, com as regras, com os bons costumes, que ele seja gente na vida, que ele viva isso. Quantos pais evangélicos ditos cristãos não expulsam seus filhos de casa depois que eles crescem e decidem mudar de religião? Não sei se vocês sabem, mas nós estamos vivendo uma época que está tendo, por razões ideológicas, muitos
muitos jovens aderindo ao candomblé e à umbanda. Então, uma coisa avassaladora. Mas isso é em razão, essas religiões de matriz africana nunca cresceram tanto. Estão crescendo com juventude. Com juventude. Isso por motivos político-ideológicos, tá? Mas não vem ao caso. Mas aí você imagina como que um pai, pastor, às vezes pastor, obreiro, sei lá, presbítero, bispo, né? Apóstolo, não importa quem que seja, ou que não seja, vê um filho crescer e se tornar uma pessoa emancipada, psiquicamente, espiritualmente, fisicamente, financeiramente, e decidir, pai, eu não me encaixo na igreja evangélica, agora eu estou indo para Umbanda. Lógico, vamos entender o lado humano do pai, né? O pai gostaria que seu filho continuasse, mas muitas vezes os filhos não viram no pai o Deus que ele diz crer. Às vezes o pai pode frustrar o filho também em relação a Deus. Mas imagine agora como esse pai lida com esse filho. O amor diminui? O tratamento muda? Você aceita, recebe, acolhe o seu filho com naturalidade? Ou a partir de agora vai haver um tratamento diferenciado? Pais expulsam filhos de casa porque aderiram a uma outra fé diferente da sua, mas amavam o filho. Então, mesmo os ditos que são bons, que amam a quem amam, até quando? Mas Deus nos ama com amor infinito. Bem, tudo isso foi apenas para dizer que todos os homens são participantes de uma mesma consciência caída. Todos os homens são maus por natureza. Entenda a natureza, eu quero dizer, pelo nascimento natural e a vida natural que ele vive, que não precisa de ele ir para uma guerra ou para uma tribo canibal para ele poder se tornar mau. Não. Mesmo na sociedade, ele se percebe mal. Mesmo as pessoas que, como eu dizia no início dessa parte, que são pessoas boas. Logo, nós precisamos de quê? Se o homem é mau. E Jesus disse isso: se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas, logo nós temos um coração mau, que se inclina para a maldade, que se inclina para o erro, e esse coração precisa ser educado por Deus. Esse coração precisa ser ensinado por Deus. Lá no discurso de Jesus, em João capítulo 6, é dito: e todos serão ensinados por Deus. Já na epístola de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 11, vai usar o termo que a graça de Deus nos educa. Então, devemos nós ser ensinados por Deus, ou devemos ser nós educados por Deus? E, portanto, o cetro de governo, que é o cetro da disciplina, é o cetro que nos ensinará. Só que esse ensinar, presta atenção, não é um ensinar como eu estou fazendo aqui agora, ensinando conceitos. O que eu posso fazer unicamente é ensinar conceitos, né? Posso ler um texto, entender o texto, explicar o texto. Quando fala que Deus nos ensinará, ou ensinará a todos os homens, quer dizer que Deus, ele tem um ensinamento na alma, no coração. Ele vai corrigindo o coração do indivíduo, a alma do indivíduo. Ele vai desentortando o coração, a alma. Ele vai endireitando. É isso que é a disciplina de Deus. Por isso que nós, sempre quando passamos por algum problema, alguma dificuldade, do ponto de vista humano, nós sempre perguntamos: mas Senhor, por que isso? E quando nós perguntamos por quê, não é porque nós estamos em busca de saber o porquê. Porque se você fala: Senhor, deve haver algum motivo porque o Senhor permite eu passar por uma situação dessa.
Então me mostra para eu conhecer a mim mesmo, né? Ninguém pergunta por quê com esse sentido. Eu falei, por que eu? Por que Deus permite? Isso é um alto senso de justiça própria, como que diz, não há razão de o Senhor permitir essas coisas. Portanto, deveríamos nós, ao invés de perguntarmos o porquê, ao invés de nos defendermos como Jó, no seu livro, fez durante todo o seu sofrimento, se vocês lerem Jó, vão perceber que Jó teve toda sorte de sofrimento, e na maior parte do livro, Jó está se auto-justificando. Eu não mereço, Deus é mau por permitir que eu sofra isso ou aquilo outro. Então, quando Deus permite que nós passemos por dificuldades, embora não seja Deus quem impõe a dificuldade, mas Ele permite. E por que Ele permite? Porque Ele quer nos ensinar algo. Deus nos ensina em todas as circunstâncias. Eu creio piamente na providência divina. Eu tenho uma mulher adequada para eu, dentro do meu ambiente de vida conjugal, eu ser ensinado por Deus. Na verdade, o problema, a minha esposa tem o marido que ela merece, o marido adequado para tratar. Na verdade, o problema não é o marido, o problema está nela. No meu caso, o problema não é a mulher, o problema sou eu. No caso, não é o filho, é o pai. Ou seja, Deus permite que nós vivamos onde vivemos, que nós tenhamos as dificuldades que nós temos, que nós tenhamos os problemas que nós temos. Toda essa permissão divina é uma grande escola em que o Senhor quer nos ensinar o perdão, nos ensinar a paciência, nos ensinar a graça, nos ensinar a socorrer, nos ensinar a tolerar, nos ensinar, né, a repartir, nos ensinar a mansidão, nos ensinar a paciência, nos ensinar todas as coisas, mesmo as negativas, né? Às vezes nós somos tortos no nosso caráter, e Deus, então, Ele quer endireitar essa nossa alma, Ele quer corrigir a nossa alma. Então, eu falei que iria começar falando do ponto de vista da igreja, para depois chegar nas nações. Nós estamos dentro desse processo. A igreja são as pessoas a quem Deus escolheu, a quem Deus chamou, e agora Ele nos coloca dentro de um contexto em que nós somos ensinados. E nós temos o grande privilégio de, além de todas as circunstâncias, temos a orientação objetiva da palavra de Deus. Diferente daqueles que têm os ensinamentos da vida que Deus permite, sem a orientação da palavra objetiva, alguém que explique essas coisas. Então nós estamos sendo ensinados, estamos sendo corrigidos. É o que na linguagem de Paulo, nós estamos sendo transformados por Deus. Perfeito? Agora, quanto às nações, imaginem só chegando no reino milenar. Imagine as nações, lá os chineses no reino milenar, japoneses, franceses, americanos, russos, brasileiros, os baianos, né? Fala de nação. Baiano vai dar trabalho, irmãos, os baianos. Irmãos, é brincadeira, tá? Eu fiz essa brincadeira do baiano porque a irmã que é baiana foi que trouxe a brincadeira. Quem está em casa não está vendo, acha que nós estamos com algum tipo de preconceito contra os baianos. Baiano é gente muito boa, manso com a beleza. Bem, mas de todo modo, imagine no reino milenar as nações, cada um trazendo consigo a bagagem da cultura, da sua própria cultura, dos seus tempos, seus ancestrais, etc. E agora essas nações deverão ser o quê? Ensinadas por Deus, corrigidas por Deus, aperfeiçoadas por Deus. E na Bíblia, para nós podermos encerrar por hoje, vou até marcar aqui para continuar na semana que vem, há um texto profético maravilhoso que fala desse tempo em que as nações serão ensinadas por Deus,
e usa uma linguagem simbólica maravilhosa que explica isso. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 49. Esse capítulo, queridos, para vocês poderem entender, fala de Jacó, que antes da sua morte ele ministra várias bênçãos sobre os seus filhos, sobre Levi, sobre Zebulon, sobre Dan. Vai cada tribo, cada filho com suas tribos, cada filho ele vai dando uma bênção, até que chega em Judá, a tribo de Judá. Judá era um dos filhos de Jacó, e quando ele vai então ministrar a bênção sobre Judá, ele mesmo sem saber, ele acaba entregando uma profecia, que está aqui registrado. Leia comigo 49 de Gênesis, versículo 8 em diante. Judá, teus irmãos te louvarão, a tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos, os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Aí ele começa, o versículo 9: Judá é leãozinho, da presa subsiste, filho meu, encurva-se e deita-se como leão e como leoa, quem o despertará? Então apresenta Judá e a tribo de Judá como leãozinho, como leão, como leoa, enfim, cada um desses aspectos, cada um desses nomes tem um aspecto distinto, mas o que é comum é que tudo é leão. É o leãozinho, o leão, a leoa, tudo é leão. E o leão é símbolo da realeza, é símbolo do domínio, é símbolo do reino, até porque é de Judá que procederia o Cristo, que é o rei dos reis, não é? Então o versículo 10 diz: o cetro, onde aparece o cetro aqui, cetro que os santos vão reinar sobre as nações com cetro de ferro, o cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló. Siló aqui é exatamente o Cristo, é uma palavra simbólica para se referir a Cristo. E a ele, a Siló, obedecerão os povos. Então, essa é uma palavra profética de quando os povos, as nações, se renderão a Cristo. Então já está em Gênesis aqui a predição do reino milenar, em que todas as nações hão de obedecer a Cristo. Mas aí chega na questão: como essas nações obedecerão a Cristo? Sendo más na sua psique, no seu coração, com estruturas de pensamento tão distintas, tão arredias ao Evangelho, a Cristo. E aí veja só como isso se dará. O versículo 11 diz como isso acontecerá. Ele, o Siló, o Cristo, amarrará o seu jumentinho. Aí agora surge a figura do jumento. O jumento aqui representa este homem que faz parte dessas nações. Este homem é chamado de jumento aqui, porque na verdade tem muito jumento por aí mesmo, pessoal? Mas no sentido da brutalidade, da ignorância e sobretudo da resistência. Quando o jumento empaca, ninguém tira ele do lugar. O pessoal do Nordeste antigamente colocava um foguinho debaixo do rabo do jumento, aí ele saía, Então o jumento ele é símbolo dessa natureza resistente, teimosa, selvagem. Nós temos muito disso. O pastor Josué pregou recentemente uma mensagem dessa, falando dessa nossa natureza, Então, durante o reino milenar, é dito que Cristo vai pegar o jumentinho e vai amarrá-lo à vide.
Amarrar a videira, amarrar a si mesmo, uma vez que Cristo é a videira. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta à videira excelente. Lavará suas vestes no vinho. Ou seja, você sabe que as vestes, elas dizem respeito às virtudes, né? Aquilo que nós fazemos, aquilo que procede de nós. Então ele vai lavar as vestes. Então esses não deixarão de ser jumentos ainda, mas serão jumentos com vestes lavadas na uva. Ou seja, ainda deverão ser, por fim, transformados plenamente. E diz que, tendo eles suas vestes lavadas no sangue das uvas, versículos 12, os seus olhos serão cintilantes de vinho e os dentes brancos de leite. Então, o modo como o Senhor utiliza para mudar a esses indivíduos não é com uma lei sendo imposta. Porque o que nós pensamos? Ora, o indivíduo, ele é mau, ele sempre erra o alvo, ele está sempre errando. Como corrigi-lo? Aí nós temos todas as saídas, né? Me recordo que há muito tempo a gente conversando, né? Uma pessoa falou assim: olha, é muito simples resolver o problema de quem rouba. E há países que fazem isso. É só a pessoa roubar, primeira vez, corta a mão direita. Está resolvido. Mas ele vai fazer novamente com a mão esquerda. Aí pega, corta a mão esquerda. Há países que fazem isso, né? Talvez até baseado naquele texto que fala: se a tua mão direita te faz pecar, corta, né? E aí o outro continuou: mas aí se roubar com os toquinhos, né? Aí você corta o braço, corta o outro, corta as pernas, até ficar só o tronco. Será que resolve o problema de caráter de alguém? Será que a prisão perpétua resolve o problema de caráter de alguém? Será que a pena de morte resolve o problema de caráter de alguém? Será que uma lei rigorosa resolve o problema de alguém? Será que os problemas da humanidade, eles existem por falta de leis? Deus sabe disso. Deus deu a lei objetiva, positivada no Antigo Testamento, dos 10 mandamentos escritos em pedras. E o povo de Israel cumpriu? Ninguém cumpriu. Até hoje tem um povo aí, os adventistas, dizendo que são capazes, que guardam a lei. Guarda o quê? Guarda nada. Nada. Pode guardar o sábado no sentido de não trabalhar, mas tropeça em todos os demais pontos, né? Quando fala, enfim. De todo modo, Deus, sabendo que nada disso resolve o problema do homem, a única maneira é transformá-lo por meio do comer. Amarra o jumentinho, a vide, e agora você vai comer uva. Come uva. Então, o comer em toda a Bíblia sempre esteve ligado à mudança orgânica do ser. Jesus vai dizer: eu sou o pão da vida, quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna. Eu sou a videira verdadeira. Em Gênesis capítulo 2, Cristo é apresentado como a árvore da vida. Ou seja, comendo de Cristo, recebendo dele, da sua palavra, do seu espírito, é que essas palavras, esse alimento espiritual vai sendo metabolizado e nós vamos nos tornando participantes dessa mente de Cristo, dos sentimentos de Cristo, da mesma disposição de Cristo Jesus. Então, durante o reino milenar, as nações serão ensinadas por Deus. Não somente serão cuidadas por Deus como bom pastor, mas serão ensinadas, serão corrigidas no seu coração e na sua consciência. E isso por um período de 1000 anos. Lembrando que no final do milênio será necessário que o diabo seja solto da sua prisão. Mas isso aí é outro assunto, vamos deixar para outro estudo. Tá bom? Pessoal, por hoje estamos já dentro do nosso horário. Nós paramos aqui hoje na página de número
181, né? Só lemos um parágrafo. Na semana que vem nós vamos retomar esse parágrafo e seguir adiante em direção ao final desse estudo, tá bom?